Olá, meu nome é Josiane Vieira, sou aluna do curso de História do Polo Quixeramobim. Estamos aqui para gravar um vídeo aula sobre as formas de organização social e cultural na Idade Média. Eu, Josiane Vieira, Jorge Luiz e o Hélio Medeiros iremos abordar esse tema dentro dessa videoaula. Os tópicos que iremos trabalhar serão os seguintes: a escravidão e noção de propriedade, a comercialização de pessoas como mão de obra, a escravidão temporária, como se dava essa escravidão temporária, a servidão e noção de dependência, o aprisionamento à terra, trabalho livre. E iremos fazer as considerações finais acerca de todos esses conteúdos. Para nós iniciarmos, queria problematizar com vocês, trazendo algumas indagações para que a gente venha refletir sobre esse assunto na Idade Média. Será que essa escravidão não persiste até hoje, né? Então, para que a gente inicie, eu quero trazer algumas problematizações desse conteúdo lá na Idade Média. Como era a organização social na Idade Média? Quais eram e como eram as relações de trabalho nesse período? Se vocês já sabem do assunto, ou se já pararam para pensar como era essa questão da escravidão lá na Idade Média, ou se vocês só conhecem escravidão só já na Idade Contemporânea, será que já não existia na Idade Média? Então, durante este vídeo, nós iremos problematizar esses assuntos, iremos abordar, trazer alguns conceitos para que a gente venha aprimorar, para que a gente venha tomar posse desses conhecimentos, para que a gente possa fazer relação desse conhecimento lá na Idade Média, desses acontecimentos da Idade Média, agora, na Idade Contemporânea, tá certo? Então, o vídeo ele se dará nessa perspectiva, onde eu e os meus colegas iremos abordar a organização social e cultural na Idade Média. Como eu falei para vocês na apresentação, que nós iremos conceituar alguns termos que são conhecidos para nós, tais como escravidão, comercialização, mercado livre, mão de obra. São termos que nós conhecemos, no entanto, nós não sabemos o seu conceito, nós não sabemos o porquê desses termos, Então, nós iremos iniciar abordando a questão do conceito de escravidão. Para vocês, o que é escravidão? O que vocês veem, o que vocês sabem sobre escravidão? A escravidão, que também é chamada de escravismo e escravatura, é a prática social em que um ser humano adquire direitos de propriedade sobre outro, denominado por escravo, e faz com que ele venha lhe servir de maneira escrava, E utiliza, explora desse outro ser humano a questão da sua mão de obra. Faz com que ele venha trabalhar, Ele tem a mão de obra e ele venha trazer essa mão de obra de maneira gratuita, ou seja, de maneira escrava. Para que vocês entendam melhor, alguns têm os meios de produção, ou seja, eu tenho a propriedade, você tem a mão de obra. Então, você vai trabalhar para mim, você vai dar para mim essa mão de obra de maneira escrava. Por que é de maneira escrava? Porque eu não irei retribuir a você um pagamento. Eu não irei fazer para você um pagamento sobre esse trabalho, sobre sua mão de obra. Então, a escravidão, ela nada mais, nada menos do que eu ter posse de outro indivíduo, Eu ter posse da sua mão de obra, fazendo com que ele venha me servir. E assim vinha a ser o meu escravo. Servir vinha a ser o quê? Vinha a ser servo. O que é então a noção de propriedade? Desde os tempos mais distantes, quando nós falamos em propriedade, o que se vem à mente? É logo algo que nós temos, Seja propriedade, uma propriedade privada, é algo meu. Os escravos eram legitimamente definidos como um produto. Tipo, eu tenho uma mesa, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. É algo meu, é propriedade minha.
Os escravos também eram vistos dessa forma. Eles eram propriedade, eles eram vistos como produto. Que é produto? É algo que eu tenho e tomo posse. Assim, eles não eram vistos assim, a vida deles era assim naquele período da Idade Média, que se estendeu, né, por um bom período. E eles, né, não tinha essa questão de questão física, sexo, habilidades profissionais, não. Poderia ser homem, mulher, criança, eram vistos como produto, eram escravos. E por serem escravos, né, por serem produto, por serem naquela época vistos, por ter a prática de serem produtos, eles eram comercializados. Quando nós falamos em comercialização, logo nós iremos ligar a comércio, né? A comercializar, a troca e venda, né? E assim acontecia naquele período, né? Na Idade Média. O escravo, ele era comercializado, ele podia ser vendido e ele podia ser comprado. Isso se estendeu por muitos anos. Isso chegou até o Brasil, porque nós tivemos no nosso país o período de escravidão. Tivemos mais de 300 anos de escravidão no nosso país. E essa escravidão era escravidão o quê? No nosso país era escravidão negra, né? Os negros que foram trazidos da África para cá, eles vieram com esse propósito de ser o quê? De ser escravos, de servir, né? Então, o escravo, o homem naquela época, o que era escravo, ele era produto, ele vinha com essa finalidade de ser comercializado entre os demais. E também, mas por que isso acontecia? Porque nós vivíamos sociedades que viviam em hierarquia, né? Onde uns mandam e outros obedecem. Quando nós falamos em hierarquia, logo nós podemos relacionar uma pirâmide, né? Aqueles que estão no topo e aqueles que estão na base. Aqueles que estão na base dão sustentabilidade a quem está no topo. Assim eram os escravos. Eles davam sustentabilidade através do quê? Através da sua mão de obra.